Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ellen e eu já comecei a mexer em algumas coisas do planner de 2025. Acho que eu já terminei tudo que eu queria fazer e também já comecei a organizar a parte de seleção de leituras para 2025, porque ano que vem eu quero ler um pouquinho mais. Então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz até agora. Essa capinha aqui é a desse ano de 2024 da My Planner Colibri. Eu coube o planner da Paper View, então eu vou, por enquanto, eu vou deixar ele aqui dentro. Deixa esse aqui pra cá. Então, a capa e o review vocês já viram, então eu não vou falar muita coisa não. Mas eu decidi decorar. A primeira vez que eu faço isso nesse planner, eu resolvi colocar alguns adesivos na temática de sereia, que é como é oceano, a temática deles esse ano, então ficou assim. Aí, essa página aqui, esse ano, ao invés de colocar frases, que geralmente é o que eu faço, eu resolvi colocar algumas coisas que eu quero, quase como se fossem metas, mas só uns lembretes de algumas coisas que eu quero comprar, atingir e fazer durante esse ano de 2025. E resolvi fazer essa decoração com esse monte de menininhas. Acho que ficou um pouco exagerado, mas tá tudo bem. E coloquei algumas frases também. Não sei se ficou muito legal, mas é isso. Aí essa parte aqui, eu sempre acho que fica horrorosa. Eu ainda não encontrei uma forma de fazer que não fique péssimo. Mas eu resolvi usar aqueles adesivos de bolinha da própria Paper View. E selecionei por cores algumas coisas. E já coloquei a maioria das coisas que eu tenho que fazer no ano de 2025. Assim que é previsível, né? Peraí. Aí aqui de amarelinho bem clarinho, sem ser com as coisinhas com os adesivos de caneta mesmo, com essas canetas assim, não sei o nome disso. Eu marquei quais são os dias de previsão que eu tenho da aula, né, pra ver se eu consigo atingir metas um pouco melhores. Aí aqui no calendário 2025-2026 eu só coloquei alguns adesivos. Aqui eu coloquei a parte de dias úteis do trabalho, quantos dias por mês eu trabalharia, porque eu não trabalho todos os dias, né? Eu sou autônoma, eu trabalho em média 3 vezes por semana, assim, né? Quando eu tô bem. Aí coloquei a quantidade de férias, feriados e recessos, que no caso essa parte aqui são dias que eu não vou trabalhar. Mesmo que fossem dias úteis, né? E aqui é a parte das datas de contas, ainda tá faltando algumas coisas pra colocar. E eu comecei já a decorar algumas coisas, então eu decorei todas as capas dos meses. Decorei assim, coloquei um adesivo na temática, alguns não ficaram legais, mas porque tem algumas cores aqui que não combinaram muito. Mas basicamente isso aqui é um adesivo. E o mês de janeiro eu já decorei, coloquei as datas das coisas. E selecionei os três principais dentre as 12 áreas da Paper View. E já coloquei aqui algumas coisas que eu sei que eu tenho que focar. Então, a minha meta de livros por mês é 3. Os dias de janeiro para trabalhar são 12. E eu tenho 5 dias de férias, que é de 1º a dia 5. Basicamente, ainda tem 31 e 30, que é semana de ano novo. Mas basicamente ficou assim. As semanas eu ainda não mexi, mas eu acho que eu já vou começar a mexer antecipadamente também. E aí, no mês de janeiro, também, para eu já ter uma base de como eu vou usar, eu já mexi nessa parte aqui de Notes and Doodles, que eu vou usar para conferir meu peso, meu IMC, meu percentual de gordura, medida de cintura e quadril. Gente, esse barulho no fundo são as minhas cachorras brincando, tá? Foi mal aí. Aí, todo mês eu quero tirar uma foto do meu corpo e imprimir. Aí, ai!
Aí eu vou colocar a quantidade de horas de exercício, quais foram os exercícios que eu fiz, a quantidade de passos no mês, como que foi a minha alimentação e como que tava o meu emocional. E deixei essa parte aqui pra eu fazer o que eu quiser. Essa parte aqui eu ainda não decidi o que eu vou fazer, porque não é todo mês que tem ela. Mas essa daqui eu decidi que eu vou deixar pra parte do controle do meu peso. Aí aqui na parte de planejamento financeiro eu resolvi não mexer em nada, só deixar assim mesmo, nem decorar nem nada, pra ser uma coisa um pouco mais sóbria. Mas talvez, vocês sabem, talvez depois eu volte e mexa. E aí na análise do mês eu também não fiz nada, achei que por enquanto era melhor deixar ele livre, sem nada. E aí, no mês de fevereiro, foi esse adesivo que eu resolvi colocar. E aí, daqui pra frente são só as capas, tá? Aí, esse é o mês de março. Abril. Tá vendo que alguns não combinou? Mas não tem problema. Faz parte. Aí, alguns são super lindos e outros é, tipo, só um detalhezinho, assim. Esse aqui foi o mais simples. Que é esse passarinho. Talvez depois eu venha e faça algumas alterações. Então, aí aqui veio para parte das 12 áreas, né? Essa primeira capa aqui eu resolvi só colocar os adesivos da Pay-Per-View de bolinha, só pra decidir quais iam ser as cores. Eu cometi um erro, como sempre, dando rata. E aí eu tive que colar um papelzinho em cima de tudo aqui, porque eu dei rata na hora de escrever. Eu já escrevi no dia 26 de outubro de 2024, então eu coloquei a data aqui que eu escrevi, de como está e como eu gostaria que estivesse, né? Geralmente, como eu faço antecipadamente, não rola tanta diferença assim não, porque ano que vem, geralmente, essa época eu já vou estar refazendo, então dá mais ou menos um ano. E aí, esse aqui é pra avaliar no final do ano, né? E aí, mais uma decoração super empolgada, são mapas de ações. E aí, tiveram algumas que eu não vou fazer esse ano, né? Algumas das 12 áreas. Mas as que eu vou fazer, eu deixei com os adesivos aqui indicando. E aí, essas partes aqui do final eu nunca sei como usar. A parte dos projetos esse ano eu resolvi tentar dar uma simplificada, porque geralmente eu fazia projetos a muito longo prazo. Então eu resolvi pegar as 12 áreas, as coisas das 12 áreas que eu ia fazer esse ano, né? Como focar no meu emagrecimento, na minha saúde e transformar em projeto. Porque eu sempre colocava as coisas relacionadas a comprar o meu carro e a minha casa própria e eu não tava conseguindo ter ações básicas pra mexer nessas coisas. Então eu resolvi começar com coisas menores. Gente, eu não sei o que tá escrito aqui, eu espero que não seja nenhum xingamento, nem coisas negativas. Então o primeiro projeto é o da saúde, depois esse aqui é segredo, mas quem conseguir ler, leu. Esse aqui é o do controle financeiro. E aí, os 4 pequenos projetos, eu selecionei 8 outras coisas lá das 12 áreas. Que foi do Love Yourself, do equilíbrio, da parte do trabalho e da parte intelectual. Né? Mas assim, sempre coisas muito simples. E aí, essa parte aqui de anotações por período, eu fiquei um pouco confusa. Então, as coisas que eu sei que realmente são datas, eu até consegui colocar. Mas coisas que são mais gerais, por exemplo, como iniciar a terapia, eu, tipo, fazer marmita aos domingos e mercado no sábado, eu não sei se era realmente isso que era pra fazer, mas essas datas daquele projeto pessoal eu já consegui imaginar. E aí concluir a pausa, eu sei que eu vou concluir ali pela época de junho, mais ou menos, que ainda faltam muitas matérias. Eu achei que eu ia terminar agora em dezembro. Que tristeza. Aí aqui eu achei por bem colocar os telefones dos meus médicos e dos hospitais onde geralmente eu vou, mas eu sempre coloco em alguma dessas páginas,
o nome da especialidade, o nome do médico ou o nome da clínica e os telefones e se é particular ou se é pelo plano de saúde. Aí a gente vem na parte de tracker, que esse ano tem muito espaço. E aí eu decidi separar de uma forma que eu achei que ia ficar legal. Esse aqui eu acho que vai ficar bem bonitinho, que é a parte de leitura. Eu também tentei fazer uma decoração um pouco mais clean. Eu espero conseguir ler 365 dias do ano. Aí essa parte que eu deixei toda pro projeto de saúde e wellness. Por quê? Porque aqui eu vou controlar minha alimentação, aqui eu quero controlar os dias que eu faço cardio, aqui eu quero colocar os dias que eu fiz exercício resistido, que entra musculação, pilates, LPF e Move Flow, que na verdade não é exercício resistido, mas vou marcar aqui, eu sei. E a parte de rotina, que é uma coisa que eu quero focar muito no próximo ano, porque, por exemplo, hoje eu acordei meio-dia, ontem eu acordei 2 horas da tarde e tá bem difícil viver dessa forma, pra mim não funciona. E nessa parte aqui eu resolvi colocar a área emocional, que vão ser os dias que eu faço terapia, que eu quero marcar, e os dias que eu tenho consulta. Se eu tiver alguma consulta, como consulta é algo mais esporádico, eu vou acabar marcando. Nesse aqui, eu resolvi que eu vou marcar vida amorosa e self-love, que são aquelas pequenas coisinhas que eu decidi fazer durante o ano. E essa parte aqui de finanças, que no caso eu vou fazer tipo, conseguir manter as metas no mês de janeiro e tal. E aí tem um espaço bem grande, eu acho que eu vou usar pouca coisa. E aí aqui, sem nada, e aí nós vamos pro Mindset, que provavelmente acho que talvez vai ser o que eu vou menos usar, porque eu ainda... Ai, gente, esses trem de coach, Mindset, eu odeio essa palavra Mindset. Meu Deus, isso é uma das poucas coisas que me irrita. E ainda não fiz a cápsula do tempo, né? Porque eu acabei dia 2 de outubro, eu escrevi a desse ano de 2024, então eu resolvi dar um espacinho. Mas foi isso. Eu acho que eu vou tentar fazer ela em dezembro mesmo. Ou dia 1º de janeiro, se eu não me esquecer esse ano. Mas é isso. Então, o planejamento já tá tudo riscado e sujo, gente. Porque minha mesa fica cheia de cola porque eu sou estabanada. Então, é isso. Já comprei algumas outras coisinhas pra organizar. Tipo lápis, cola, corretivo, essas coisas. E já tirei bastante coisas aqui do meu espaço. Já desisti dos planners. Ficou só o da Tilibra. Eu desisti de todos os outros planners, não... Já resolvi focar nesse aqui e fazer as coisas que eu precisava fazer. E o resto eu abri mão e já guardei, inclusive. Aqui na minha parte, que agora só tá o da Tilibra. E é isso. Já fiz a seleção do que eu vou usar os cadernos que eu comprei. E já comecei a seleção dos projetos literários. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.